Como é que a fé se mostra na vida real, no nosso dia a dia? Para explorar essa ideia, a gente vai mergulhar na história de uma figura bem interessante e entender como a fé pode ser algo realmente vivo, que pulsa nas nossas ações. Bom, nosso ponto de partida é esse homem, Cornélio. E ele não era um personagem qualquer, não. Ele era um centurião romano, ou seja, um oficial do exército de ocupação baseado em Cesareia, que era nada menos que o centro do poder romano na Judéia. Imagina só a disciplina e a autoridade que esse cargo exigia. Só que a vida dele era marcada por uma coisa muito mais profunda do que o poder ou a posição social. E aí fica a pergunta, né? O que é que tornava a fé desse soldado algo tão impressionante, mesmo antes dele ter a imagem completa do Evangelho? A vida de Cornélio é um modelo fantástico para a gente entender a verdadeira espiritualidade. É como se elas se apoiassem em dois eixos fundamentais. Pensa assim, a espiritualidade dele tinha dois eixos que não se separavam. Um era o vertical, a relação dele com Deus. O outro era o horizontal, a relação com as outras pessoas. E isso é o espelho perfeito da essência da lei, amar a Deus e amar o próximo. É um equilíbrio importantíssimo, sabe? Uma fé que é só vertical pode acabar isolada, sem impacto real. E uma fé que é só horizontal pode virar só um ativismo, sem uma base espiritual sólida. A base desse eixo vertical dele era o temor a Deus. E aqui tem um ponto bem importante. Não estamos falando de medo, de pavor. É sobre uma reverência profunda, um respeito que moldava absolutamente tudo na vida dele. Ok, mas como é que essa reverência toda se transformava em atitudes práticas? O texto bíblico nos dá um retrato bem claro disso. O relato destaca três marcas muito claras. Primeiro, uma vida de reverência que incluía não só ele, mas toda a sua família. Segundo, uma compaixão ativa pela comunidade. E terceiro, uma vida de oração que não parava. Isso é um retrato de uma espiritualidade bem equilibrada, né? E se a gente olha mais de perto, vê que a vida de oração dele era realmente intensa, constante. A generosidade não era uma coisa de vez em quando, era um hábito. E a liderança dele era tão forte que inspirava a própria família a buscar a Deus. Fica muito claro que a fé para ele não era só uma ideia guardada na cabeça. A reverência que ele sentia por Deus simplesmente transbordava em ações concretas de cuidado e compaixão pelas pessoas. Piedade e caridade andavam juntas, de mãos dadas. E tudo isso nos leva a uma pergunta muito poderosa. E talvez até um pouco surpreendente sobre esse homem tão virtuoso. Com essa vida toda, com tanta virtude, uma piedade tão sincera, ele já não estava salvo? A resposta que a fonte dá é bem direta e mostra uma distinção teológica fundamental. Olha só, apesar de ter uma vida exemplar, que era reconhecida por Deus, ainda faltava um elemento crucial para ele. Faltava ouvir a mensagem completa da salvação, através de Jesus Cristo. A notícia de que a salvação não vem pelas obras, por mais sinceras que sejam, mas sim pela fé no que Cristo fez. E a forma como Deus age aqui é fascinante. Repara que o anjo aparece, mas ele não prega o evangelho. A tarefa de evangelizar é dada a um ser humano. Deus meio que arma todo o cenário, preparando Cornélio e também o apóstolo Pedro, para que essa mensagem essencial fosse entregue de pessoa para pessoa. Por isso a história de Cornélio virá muito mais do que um relato histórico. Ela se torna um desafio direto para a gente. A fonte nos deixa com essa reflexão poderosa. Se Cornélio, com só um pouquinho de entendimento, demonstrou uma devoção tão grande, o que isso quer dizer para quem já recebeu a revelação completa do Evangelho? A grande lição aqui é que a verdadeira piedade sempre dá frutos que a gente pode ver. Uma fé que não se transforma em justiça e compaixão é só discurso. É um chamado para que a fé seja demonstrada e não só declarada. Então a história de Cornélio nos deixa com essa provocação final. No fim das contas, a fé de alguém se revela mais nas palavras ou na vida que a pessoa leva. Quando se olha para o dia a dia, é possível enxergar as evidências de uma fé que é ativa, real, cheia de compaixão?